Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. O oferecimento é de laboratórios Clínio Bacelar e Clínica Proteus. E temos aqui no estúdio Felipe Quintanilha, né, que já participou desse nosso primeiro segmento. Bom dia, Felipe. Prazer em tê-lo aqui. Né? Bom dia, um prazer enorme estar aqui. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. E Aloysio, e bom, vamos segurar um pouquinho a voz de Arnaldo, do nosso amigo ali, Arnaldo. Arnaldo, depois eu dou a receita, não se preocupe com isso. Estou guardando. Vamos lá. Vamos lá, Thalíria fazendo selfie aqui. Tá bom, Vladimir fez uma live, tá fazendo selfie, tá tudo em casa. Tá dentro do esquema. Quintanilha, logicamente que você já falou um pouco sobre saúde, falou um pouco sobre desenvolvimento humano social, que é o restaurante popular, né? Saúde, questão do tomógrafo. Mas desde que você assumiu aí a presidência do MTT, e sobretudo agora com o lançamento previsto agora para entrar em funcionamento agora em maio do novo modelo de transporte público, o motivo você está aqui principal, lógico que você é um camarada que tem várias áreas, falei também da questão da dívida, que você lá atrás gravou, mas o que traz aqui é o novo modelo, quer dizer, é um modelo que pressupõe integração nas áreas centrais com as linhas de ônibus, integrado com as linhas distritais com van e micro-ônibus, né? O ouvinte talvez ainda não conheça, eu queria que você explicasse como é que isso vai funcionar. É previsto essa integração, e a gente sabe que integração é sempre uma coisa difícil, demanda uma cultura, instalação de uma cultura nova. Como é que isso vai funcionar a partir agora do próximo mês? Luiz, você tocou no... na verdade, a gente finaliza a licitação, né, e no final do mês de maio a gente, se tudo correr bem, publica a homologação da licitação e inicia a implantação, a migração, né? A gente precisa, assim... Começa de fato em maio? Exatamente. Ontem foi divulgado o resultado da primeira fase. Sim, a gente divulgando hoje. São 5 dias úteis de prazo recursal. Em seguida, a gente abre o envelope B, anuncia o resultado, mas 5 dias úteis, e em seguida publica a homologação. No momento que a gente publica a homologação, a gente inicia a assinatura dos contratos e a migração, que deve acontecer no final na última semana do mês de maio. Na prática, o que acontece? É unânime, todos nós sabemos, todos os munícipes que estão nos ouvindo, que o transporte de campos não atende a população. Ponto. Isso é unânime, beleza? A gente já sabe disso. Eu não sou de tapar o sol com a peneira. A gente assume o MTT desde 2017, e quando eu assumi ano passado, um ano e um mês atrás, já com a missão de resolver um problema que era congênito de décadas, que o transporte não funciona. Pode ter momentos melhores e momentos piores, sim, mas o transporte não funciona. Há quanto tempo Arnaldo fala de transporte intermunicipal e municipal, Arnaldo? Né? Então, assim, eu passei a minha vida inteira morando no Jockey e usando transporte coletivo, pelo menos até os 20 anos de idade, e sempre sofri com isso. Então, assim, primeiro ponto, entender que a situação está caótica. Segundo ponto, diagnosticar o problema que, dada a inércia ou ineficiência, inefetividade, a falta de efetividade das gestões anteriores no que tange a resolver o problema. Porque nós tivemos possibilidade. Quando foi feita uma licitação em 2013, 2014 para ônibus, não se resolveu o problema. O que a gente está fazendo agora? A gente olha uma situação de caos, olha o todo do município. Aí você tem uma briga por espaço entre van e ônibus. Eles brigam pelo passageiro. É lotado agora, né? A lotada já tem há muito tempo, né? Na verdade, a van legalizada foi a lotada de ontem. E só legalizou 300 à época, em 2011. Mesmo assim, já naquela época... Tem. A lotada no circular do Farol de Santo Mé deve existir há 25 anos. Mas lotada aqui no centro da cidade... No centro da cidade, em carro pequeno, já existe há muito tempo. Lotada de vários aspectos diferentes. O que teve muito nos últimos, talvez, 24 meses, 36 no máximo, é porque a crise... Você tinha uma política pública federal de facilitação da compra do carro popular. Aí a galera fica desempregada, pega o carro popular e começa a fazer. O Uber, que foi o primeiro, mas todos os transportes aplicativos, veio fazer com que essa pessoa tivesse. Mas muitos dizem que são, né, se cadastram até eventualmente, ou nem são
do Uber para fazer a lotada no carro particular. E tem isso mais, é tem mais de 3 ou 4 aplicativos. Exatamente, mas isso é uma hoje. realidade, a lotada é uma realidade. E o que acontece? Você vem a briga, Eu não falo aí vem a briga... não, eu falo em parar aqui na Carlos Lacerda, ali na... fazer fila para encher o carro. Com a Beira-Rio e parar, são duas coisas diferentes, completamente diferentes. Não, mas eles utilizam desse subterfúgio, às vezes passar em ponto. Tem situações locais e horários que eles conseguem encher o carro com essas filas. Mas enfim, você tem uma briga... E a fila se forma esperando. O que mais me incomoda é isso, mas vamos entrar nesse mérito daqui a pouco. Aí você tem uma briga, vamos pensar nas vans, você tem uma briga de van e ônibus pelo passageiro. Aí você tem uma disputa que não é lógica nem real. Primeiro que os custos são infinitamente diferentes. Aí você tem uma briga pelo passageiro. Isso em pontos da cidade. No nosso perímetro central, no polígono principal central do município, que não tem mais do que 1,5% da área do total do município. Aí você tem uma briga aqui onde tem 350 mil pessoas. E tem outras 150 mil pessoas espalhadas em 3.900 quilômetros que não tem essa briga porque não tem transporte. Por que não tem transporte? Porque a licitação que foi feita em 2013, 2014 unificou a tarifa em 2,75 no município inteiro na presunção de que os ônibus ganhariam com as linhas da área central o suficiente para sustentar as linhas distritais. Só que essa lógica nunca se concretizou. Primeiro que ela já é difícil de se concretizar, porque quem desenha um sistema desse não conhece as minúcias de um município que tem 80 quilômetros numa linha que é de Santo Eduardo para cá, 50 quilômetros na linha de Furadinho para cá, na divisa com Barra do Furado, e que a compensação é praticamente impossível. Além disso, quando você tem a van andando na linha que pela licitação exclusiva do ônibus, o ônibus não tem a rentabilidade total do sistema. Aí é um círculo vicioso. O que esse círculo vicioso faz? Vai minando o ônibus vai perdendo espaço, a van ganha espaço. Mas a van, por sua vez... Do jeito que ela está hoje, sem licitação, ela não tem segurança e ela não é um operador de transporte. Ela tem os seus horários atrelados ao ônibus. Se vocês, qualquer um pode observar aqui, elas atrelam o ônibus. Geralmente elas ficam vigiando o ônibus sair, atravessam na frente do ônibus, na frente e outra atrás. Ou seja, ela não tem regularidade dos seus horários. Algumas tem. E eu dou a palmatória no que tange a organização de algumas. Tipo, 20% do sistema tem. As vans abaixadas têm uma certa organização de intervalos, tem um chamado prancheta que vigia os próprios... Eles se juntaram, contrataram uma pessoa para vigiar os próprios permissionários. Mas isso é raríssimo. 99% das vezes eu tenho reclamação de locais... Poxa, mas não tem ônibus na minha localidade. Eu falei, mas você tem van? Ah, tem, mas a van não roda no horário do almoço. Não roda porque ele para 11h30 para almoçar, volta 1h30. Ah, não tá rodando. Mas para isso, o transporte. Aí você fala assim, mas o transporte alternativo, ou seja, a briga pelo passageiro no mesmo horário e com o mesmo serviço é totalmente prejudicial. Totalmente. Essa disputa... Canibaliza, né? Exatamente. Você pode até ter modelos onde você tem alternativas distintas de transporte. Você oferece um transporte a um preço, num tipo de qualidade, e outro num outro preço, a outro tipo de qualidade. Mas mesmo essa alternativa diferenciada, hoje já é tida como banal. Ar-condicionado e carro mais confortável já é uma obrigação. O Ministério Público já vem atuando em diversas cidades, especialmente na cidade do Rio de Janeiro, como se com itens obrigatórios já. Então o que a gente faz? A Luiz, o Arnaldo, todos os demais que aqui estão. Você pega um modelo desse e pensa um modelo diferente. A gente então olhou para o município inteiro, desenhou tudo diferente, baseado, claro, tecnicamente naquilo tudo que a gente entende de necessário para o município que tem a característica geográfica diferente, que possui 4.000 km². Eu friso muito isso, que as pessoas não conseguem entender, que cabem quase 2 cidades de São Paulo dentro de Campos. Cabem 3 cidades do Rio de Janeiro, mais de 10 Curitibas. É muito grande, é muita extensão territorial. A população não é tão alta para o tamanho, né, geográfico, ou seja, a gente tem uma densidade demográfica baixa, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado total é baixo, mas no total é baixo, ou seja, a gente não chega a 154, 155 habitantes por quilômetro quadrado, ao contrário da cidade do Rio de Janeiro, que tem quase 2.000 habitantes por quilômetro quadrado. Mas, em compensação, nesse perímetro da Campos do Todo Mundo se conhece, sabe, a Campos do Todo Mundo se conhece, a gente vai num lugar, só a mesma pessoa, vai no outro. Por quê? Porque são 60 quilômetros quadrados. É verdade. Em 1,5% da área, você tem uma densidade demográfica absurdamente alta. E você tem o restante não dá. Então você tem o que a gente está propondo nesse modelo, e a gente discutiu tecnicamente, são mais de 180 dias com um projeto disponível para download no site. Isso nunca teve em nenhum outro município que eu tenha estudado. Eu fiz 10 audiências públicas. Apresentamos esse projeto dia 4 de julho, dia da Independência Americana, lá na Câmara Municipal.
Depois disso, aprovamos a lei por unanimidade. Todos os vereadores, inclusive de oposição, aprovaram a lei do novo modelo de transporte, justamente porque a gente propunha um novo modelo. Esse modelo não acaba com a van, nem dá preferência para A, B ou C. A gente olha para o passageiro. Olhando para o passageiro, a gente desenvolveu um sistema onde o permissionário individual tem seu valor. Há 2 anos, vou confidenciar, há 2 anos e meio atrás, em dezembro de 2016, quando o prefeito Rafael Diniz me convidou para estar na gestão municipal, enaltecendo que eu não fui correligionário, eu não trabalhei na campanha, até porque eu estava atrelado ao município de São João da Barra, sou servidor público de lá, cedido aqui em Campos, e na época votava em São João da Barra, não era um entusiasta de Rafael, claro que era, por ser contemporâneo, né, nós temos a mesma idade, aniversários muito, muito próximos um do outro, com os pais vinculados à mesma igreja, mas não éramos amigos de frequentar a casa, nem participei da campanha dele, só para frisar por quê, porque o convite veio depois. Uma vez tendo o convite, a primeira vez que nós conversamos, foi para a área de mobilidade. Só que eu, além de estar prestando consultoria no sistema de transporte não municipal, eu tinha uma visão, talvez, pouco... que a gente falasse um pouco disso, Castanilha, da sua experiência pregressa em transporte público. Claro, mas só para explicar, eu tinha uma visão mais restrita quanto à questão do permissionário individual, da van e do ônibus. E comecei... talvez se eu tivesse aceitado o convite naquele momento, eu teria uma visão completamente diferente. A experiência desses quase 1 ano e 3 meses antes de vir para o MTT me fez estudar o assunto de forma diferente e entender que hoje você tem como ter um modelo e precisa do permissionário individual. Você tem que ter um empresário, transporte coletivo tradicional, mas o permissionário individual tem seu espaço importante. São Paulo é um exemplo gigante disso. O Nordeste está um exemplo gigante disso, de que você pode ter os dois convivendo e, especialmente, o permissionário individual faz uma balança interessante para o sistema, porque você tem conglomerados que são mais fáceis de serem atingidos por uma crise, e aqui você tem pulverizado permissionários individuais com várias empresas individuais que acabam tendo mais robustez para lidar com crises e adaptações ao sistema. Então tem seu modelo interessante. E claro, aí, Luiz, fazendo uma menção, ninguém cai de paraquedas nessa brincadeira. O prefeito, nesse aspecto, o prefeito Rafael Diniz é muito... A gente pode errar como sempre erra em qualquer lugar, mas as escolhas são técnicas. Tanto o Renato, que me antecedeu, com vasta experiência em mobilidade, nós dividimos vários congressos e seminários. Você sofreu ameaças por combate a lotados, né? Chegou a ser ameaçado, foi uma coisa... Passou uma barra... Luiz, eu ando com segurança quase 24 horas por dia. Eu mudei, eu mudo minha rotina. Eu mudo minha rotina. Eu mudo minha rotina diariamente, da onde eu vou, como eu vou, para onde eu vou. Assim, mas assim, eu costumo dizer que isso faz parte do pacote, quando você está lidando com uma situação dessa. Mas ninguém cai de paraquedas, tanto o Renato, né, que foi uma pessoa que eu mesmo, na época da transição, junto com o prefeito Rafael Diniz, uma das pessoas a referendar o nome quando surgiu, já que naquele momento eu entendia que não era o espaço adequado, o momento para mim. Mas eu estudo mobilidade urbana há 10 anos. Né? São 10 anos de experiência estudando esse assunto, ninguém cai de paraquedas. Esse modelo que está aqui em Campos, não dessa forma, mas a gente já pensa há anos e anos morando aqui na cidade. E os estudos foram desenvolvidos com apoio técnico de muita gente participando do sistema para que pudesse ter um modelo diferenciado. Felipe, deixa eu te entrar numa seara um pouco delicada, mas de qualquer forma, muito se comentou no Rio de Janeiro e até em São Paulo. São Paulo quebraram esse lobby mais rápido. Mas até hoje dizem que, por exemplo, o aeroporto de Congonhas não tem metrô por lobby da grande massa de taxistas. No Rio de Janeiro disse a mesma coisa, que os aeroportos não tinham metrô nem um transporte integrado por conta do lobby dos taxistas, e principalmente a rodoviária Novo Rio. 2016 foi um ano que eu tive muito no Rio de Janeiro por conta da Olimpíada, que eu trabalhei lá, e usei muito esse transporte integrado, porque com a credencial da Olimpíada você podia usar vários, inclusive quando eles ainda não estavam abertos ao público. Mas o pessoal que trabalhava na Olimpíada, sim. Na véspera da inauguração do VLT, na rodoviária Novo Rio, na véspera, ia inaugurar numa quarta-feira, na terça-feira, alguns motoristas de táxi foram surpreendidos
fotografados entortando os trilhos, com barras enormes, é tipo um pé de cabra. E aqueles trilhos tiveram que ser trocados e atrasou em 24 horas a inauguração. Agora você vê a que ponto chega. Então, aqueles taxistas da rodoviária Novo Rio que faziam absolutamente o que queriam com os passageiros, hoje ainda fazem, mas hoje eles estão catando passageiros. Naquela época eles dispensavam: para onde você vai? Eu vou para tal lugar, Tijuca. Tijuca eu não vou, não. Agora eles vou. Continuam roubando do mesmo jeito, mas eles tentam impedir que você saia da rodoviária e vá para o VLT, que é só atravessar a rua. Eu vou dar minha opinião em dois assuntos. Esse boicote não te preocupa? Eu vou dar minha opinião em dois assuntos. Primeiro, existe uma discussão muito grande. Eu acho que a gente acaba dando talvez muito poder a quem não tem. Eu não acredito, de fato, que seja a influência dos taxistas que não levaram o metrô para aeroporto. Por quê? Primeiro que eu acho que ir para baixo da terra tem que ser a última alternativa de transporte coletivo que você possa imaginar. É a última. Depois de esgotadas todas as alternativas em cima da terra, literalmente, para que as pessoas possam ver. Porque eu acho que pro buraco... Em Campos é impossível, né? Não, além de ser impossível, na minha humilde opinião, em Campos, talvez... Impossível em Campos. Não, além de ser impossível por N motivos diferentes, pela estrutura que já se desenhou, como eu disse, a gente tem inúmeras alternativas, né, para fazer isso na superfície antes de ir para baixo da terra. Agora, voltando à questão do lobby, claro que sim, é uma análise de risco, e eu sou chato pra caramba com isso, né? Eu tento projetizar tudo aquilo que eu faço, né? Eu sou gerente de projetos, eu tenho MBA pela Fundação Getúlio Vargas em gerenciamento de projetos, trabalhei com isso durante muito tempo. Eu sou muito chato quando eu faço um desenho, um projeto, com análise de risco. E eu analisei muitos dos vários riscos. Não é o boicote que me preocupa, e sim o resgate e a credibilidade que me preocupa. Eu acho que a preocupação maior é tão desgastado. A gente já tem tanto a síndrome do vira-lata, o brasileiro já tem, o campista mais ainda. A gente acha que em Campos não pode ter nada de coisa diferente. A gente, a cada dia, quer ver uma coisa que está me incomodando demais, é porque a gente está valorizando muito o desrespeito à legislação de trânsito. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas a gente tem um aumento agressivo a isso. Aí a gente lança um projeto de educação no trânsito e as pessoas criticam os educadores. Então, assim, por N motivos diferentes. É inacreditável. Não, aí na época eu vi uma série de vídeos nas redes sociais, o cara criticando. Aí eu perguntei numa rede social ao cara: mas você tava sem cinto de segurança? Tava. Aí eu falei: mas aí você tá criticando o cara que tava te apontando. Você pode não gostar dele, você pode achar que o programa é ruim, não gostar do prefeito, não gostar de mim, mas vai reclamar de alguém que tá educando? Só porque eu tô te falando isso. Não é o lobby que me preocupa. Eu discuti durante 1 ano o processo com todas as partes envolvidas. Nenhuma saiu plenamente satisfeita. Do boicote. Exato. Boicote, não é o lobby, é o boicote. Não, sim. Que se boicota tudo, né? Calma, eu entendi. As vans vão e fecham uma rua. Quando o Marco Presidente sempre pergunta se não corre o mesmo risco que o seu modelo. Então, mas não é... Porque, olha só, o boicote só vem de quem não tem nada a perder. O que acontece com os taxistas do Rio, por exemplo, que fazem isso? Eles têm o que a perder? Eles têm uma permissão, ninguém briga com a permissão, a gente sabe o número que tem lá absurdamente alto na cidade do Rio de Janeiro de autorizatários de táxi. Eles são uma massa, muitos vinculados à milícia, a tudo que você possa imaginar, político, que já tem político, tráfico já subiu. Aí você tem aqui, em Campos, você tem a oportunidade de desenhar um sistema onde eles passam por uma licitação. Ou seja, tem 351 pessoas passando por procedimento licitatório. Fazer boicote, isso é boicotar o próprio rendimento financeiro. Então eu não acredito em boicote. Nem de um lado, nem de outro. Porque se fizer, aí tem a questão que eu vou ser mais enfático, Luiz, dizer o seguinte: o poder concedente é responsável por solução no final. E ponto. Doa a quem doer. Seja de um lado A, B, C, D ou F. O poder público é responsável e nós vamos fazer. Então, assim, se um lado boicotar, a gente vai desenvolver para que o outro lado faça, então. Se um dos lados, por um acaso, boicotar, ou seja, se o ônibus boicotar o projeto, vamos dar nome aos bois, eu não posso nem usar essa expressão, porque tá muito, né, afoito esse assunto, assim, muita gente usando isso. Se de um lado os ônibus boicotarem o sistema, a gente tem várias alternativas. Eu tenho vários processos instaurados de caducidade de cumprimento contratual aqui. Então a gente busca alternativas em outros processos, refaz o processo licitatório se for necessário. Encampa, faz o serviço, opera,
até que outra empresa vem. Não posso ficar assim, meu Deus, vai parar tudo. Parou, beleza. Encampar já foi feito no Governo Rosinho. Não foi. Não foi encampado aquilo. Aquilo foi qualquer outra coisa, menos intervenção. Tinha até adesivo na escolha do PR, pô. Mas aquilo nem se fala, porque além de não ter chegado à conclusão e não ter resolvido o problema... Não vou nem falar outras coisas, porque... Além de eu ter visto cada situação naquela época, eu vi aquilo. Imaginou que eu ia falar, mas se falar do ferrado. Eu vi aquilo. Eu prestava consultoria para uma empresa que não era municipal e vi a forma como entraram nas garagens. É verdade. Na garagem intermunicipal que eu prestava consultoria, eu falei, gente, pelo amor de Deus, é intermunicipal. Eu tive que explicar para membros do Ministério Público, do Poder Judiciário, qual era a diferença, pô. Aí tinha um determinado cidadão que queria entrar para dirigir. Eu falei, amigo, primeiro você me dá sua carteira. Eu não preciso. Em crime em flagrante, qualquer um pode prender e dar voz de prisão. Eu falei, para aí, me dá sua carteira. Ele não tinha nem carteira D, pô. Então, assim, muito menos custo de passageiro. E eu falei, para, esse negócio dá certo. Então, aquilo não foi nada. Até porque intervenção que chega no final não dá resultado, não é intervenção. Mas, enfim, eu não tô. Esse boicote de um lado. Do outro, é simples. Nós temos uma licitação, tem que fazer valer o poder público. Nós começamos a fiscalização enfática, tinham mais de 500 carros lotados na cidade. Hoje não chega a 50. E mesmo assim são raros. Nitidamente, a InterTV fez uma matéria gigante sobre isso. Você falou 400, aumentou 100? Não tem... Não, era o que falou 400. Passam de 500. Eram 400 que a gente mapeava com placas, números, identificação para fim de prisão. Isso parece conta de garotinho. Não. Cara. Você falou 400, hoje já virou 100. Vamos fazer mais exato? Vamos fazer mais exato? É um dever de casa. Vamos assistir a reportagem da InterTV, porque o pessoal da InterTV ficou um mês mergulhado nesse assunto. Eu acho até que deu um probleminha na Globo, porque alguns dias depois saiu uma matéria idêntica falando sobre o Rio, do mesmo assunto. Eu mandei até uma mensagem para a Bruna, que era repórter daqui de Campos, que agora está em Maricá, que fez essa reportagem, muito audaciosa. Ela e o repórter cinegrafista foram para os locais, conversaram com as pessoas, gravaram as pessoas lotadas, especialmente o Intermunicipal de São João da Barra, que tem gente cobrando para usar a BR-356 para fazer o transporte clandestino lá na BR-356. Estou apontando para o Arnaldo aqui por ser sanjoanense, só por isso que passa por esse trajeto todos os dias. E ele naturalmente já sabe que tem esse grupo que faz isso, que utiliza esse transporte. Então eles utilizaram por mais de mês lá e vão te dar o número exato. Mas enfim, que sejam 300, nem 400 nem 500. Mas a gente diminuiu drasticamente. Não, então, assim, que não seja na realidade nenhum nem outro. É um número absurdo qualquer um que tenha. Eu falei não, que falou no sim. Que você tenha o número que seja de transporte lotado é um absurdo. E a gente diminui drasticamente. Então, assim, se tiver boicote de um lado ou de outro, o prejuízo vai ser de quem fizer, porque o usuário não vai sofrer por causa disso. A gente vai utilizar aquilo que já é nosso, que é o poder concedente. Enfim, Arnaldo, colocar alguma coisa? Não, eu ia falar só sobre essa questão de lotada, Filipe. Me parece que existe um uso político disso, né? As pessoas vão para a rede social defender a lotada, porque é uma oportunidade de trabalho. Eu vejo isso direto, eu fico assim. Existiria uma possibilidade de legalizar essa questão? Definitivamente não, porque, gente, olha só, a atividade do poder público municipal é diferente de uma atividade da iniciativa privada, né? Eu posso criar um novo negócio, eu posso desenvolver ser empreendedor em algo que ninguém empreende, e aí o poder vai se adaptar àquilo. Agora, no poder público, na execução do serviço do poder público, não tem invenção. Eu não posso legalizar aquilo que não pode ser legalizado. Eu tenho transporte coletivo. Gente, olha só, quanto maior a concentração de pessoas num perímetro menor, eu tenho que aumentar a capacidade de carregamento. Ou seja, se eu tenho muitas pessoas num raio pequenininho para andar, o carro tem que ser cada vez maior, senão o trânsito fica um inferno. Então, assim, a lógica, se o pessoal está me perguntando assim, mas por que o desenho que as vans, os micro-ônibus vão para os distritos e os ônibus para o perímetro central? Primeiro, aonde você tem maior concentração de pessoas, tem que ter carros maiores. Onde você tem menos passageiro por quilômetro percorrido, o carro precisa ser menor para ser viável. Senão, aí você entra no círculo vicioso de tornar inviável o transporte, porque você tem baixo índice de passageiro sendo carregado por quilômetro percorrido. Bom, são 7h54, né? A gente está
tentando reduzir um pouquinho aquele avanço do primeiro segmento. Nós vamos a um intervalo e voltamos já já com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar. Folha FM.